Saudações, pessoal. Imagina uma empresa que começa a produzir paletó. Ela precisa conhecer quanto de hora vai despender com o pessoal de trabalho, quanto de mão de obra vai ser empregada, quanto de material vai ser comprado, quanto de linha vai ser adquirido, quanto de energia elétrica vai ser despendido. Quando eu coloco isso tudo dentro de uma fórmula só, eu estou falando em orçamento operacional. Então, o tema da nossa aula de hoje é compreender de que forma eu posso elaborar um orçamento operacional. Para a gente chegar nisso, nós vamos dividir essa aula em dois grandes momentos. No primeiro momento, nós vamos trabalhar, entender o que é um orçamento operacional e quais são as suas etapas, são 9. E no segundo momento, para deixar essa aula um pouquinho mais interessante, nós vamos fazer um exercício prático, né? Nós vamos trabalhar e vamos criar um orçamento de uma empresa, né, fictícia, mas que apresenta todas as etapas para a gente poder trabalhar. Primeira pergunta que se faz, então, é o que é um orçamento operacional, tema anual de hoje. Orçar alguma coisa de forma operacional é quantificar, né, tudo aquilo que nós precisamos para elaborar um determinado produto. Então eu falava do paletó, eu podia ter falado de gravata, de sapato, podia falar de mesa, posso falar de televisão. Eu posso pensar, por exemplo, em bolas, por exemplo, de futebol. Então eu vou orçar bolas de futebol operacionalmente. Então eu preciso de gente, eu preciso de mão de obra direta, pessoas que vão lá estar trabalhando diretamente com a bola de futebol. Eu preciso do couro, né? Eu preciso da linha, eu preciso de máquina, né, para costurar a bola. Eu preciso de um supervisor de produção, portanto isso é custo indireto, é salário que se paga. Então, orçar, na verdade, é quantificar aquilo que eu preciso para uma determinada atividade operacional, portanto, fazer um determinado produto. Para que eu faça, para que eu elabore, né, um orçamento operacional, eu preciso conhecer 9 etapas. Vladimir, essas 9 etapas sempre vão existir? Olha, é assim, essas 9 etapas são uma regra, cada etapa deve ser seguida uma atrás da outra, ou se preferir, uma após a outra. É lógico que determinadas empresas não têm, por exemplo, custos indiretos, então uma dessas etapas não vai existir. Determinadas empresas não têm despesa, ou as despesas são tão pequenininhas que não se considera, então a outra etapa não vai existir. Isso nós vamos ver daqui a pouquinho. As 9 etapas, então eu vou falando cada uma e vocês vão pensando, vão começar a refletir sobre elas. A primeira etapa de um orçamento operacional é o orçamento de receitas. Vladimir, por que eu já começo com orçamento de receitas e não, por exemplo, com quantidade a ser produzida? É muito simples, porque eu tenho uma meta a ser atingida. Então, quando eu penso em orçamento de receita, eu estou pensando em quê? Numa determinada quantidade vezes um preço, né? Esse preço de venda. Então, por exemplo, se eu tenho um produto A e um produto B, eu tenho uma quantidade de A vezes o preço desse produto A, vai me dar uma receita. Eu tenho um produto B, quantidade de B vezes o preço desse B, vai me dar uma outra receita. Eu somo as duas receitas, então eu tenho o orçamento de receitas. Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa é o orçamento de produção. Agora sim, eu entro em orçamento de unidades, ou em unidades. Agora eu vou orçar as quantidades a serem produzidas. Nós estávamos falando de bola de futebol. Então, quantas bolas de futebol eu vou produzir? Eu vou produzir bolas de futebol, por exemplo, 100 bolas de futebol profissionais e 100 bolas de futebol para amadores, por exemplo, tá? Eu preciso fazer esse orçamento. A terceira etapa é o orçamento de materiais diretos e orçamento de compra de materiais diretos. Quando eu falo em orçamento de materiais diretos, lembra que eu falei há pouco? Olha, eu preciso de couro, eu preciso de linha, eu preciso, por exemplo, de borracha, que é a parte interna. Quando eu penso nessa terceira etapa, eu estou pensando naqueles materiais que são aplicados diretamente à bola de futebol. Então, por exemplo, vamos lá, rapidamente. Ah, mas eu nunca pensei na bola de futebol para fazer um orçamento. Não tem problema, mas você certamente um dia viu uma bola de futebol. Então, olha só, o que tem na bola de futebol? Tem couro? Tem. Então, isso é material direto, né? Você vê, está visível para você. O que tem mais de material direto naquela bola de futebol? Tem a parte interna, né? Que é, por exemplo, a borracha. Então, material direto. Linha é material direto. E por aí vai afora. Eu preciso, nessa terceira etapa, de duas informações. Eu tenho que orçar aquilo que vai ser empregado, portanto, aquilo que eu já tenho no meu chão de fábrica, portanto, eu devo ter estoque de couro, estoque de borracha, estoque, por exemplo, de linha, mas eu também tenho que fazer orçamento de compras, porque nem sempre aquilo que eu tenho em estoque de materiais diretos é o suficiente para produzir as 100 bolas. Talvez eu tenha que comprar mais couro, mais linha, mais borracha.
A quarta etapa é o orçamento de mão de obra direta. Lembra que eu falei? Olha, é quantificar tudo aquilo que eu preciso para produzir um determinado produto ou para uma atividade qualquer? Lembra que eu falava de tempo, né, que é gasto, por exemplo, na produção de determinado produto? É a mão de obra direta. Então eu preciso saber quanto de pessoal, né, eu vou empregar para produzir a bola de futebol. Na quinta etapa, eu entro no orçamento de custos indiretos de fabricação. Você lembra? Agora há pouquinho eu falava de mão de obra direta, aquela que está lá, o camarada costurando a bola, ou aquele camarada que está trabalhando na máquina, né? Montando, né, os gomos daquela bola. Eu estou falando de custos indiretos de fabricação. Existe, por exemplo, um personagem no chão de fábrica que é o supervisor do chão de fábrica. Ele, na verdade, não trabalha diretamente com a bola de futebol. Ele não está lá costurando a bola de futebol. Ele não está lá, por exemplo, pregando os botões de um paletó. Mas ele está fazendo o quê? A supervisão daqueles que estão trabalhando diretamente. Dá o nome para esse funcionário de custo indireto. Ou aquele salário é apropriado de forma indiretamente. Existem outros custos indiretos, nós vamos ver daqui a pouquinho, mas esse é um exemplo. A sexta etapa é o orçamento de estoques finais. Olha, há necessidade de que haja uma previsão do que a empresa deseja no final de um determinado período, se esse orçamento é de 1 ano, se esse orçamento, por exemplo, é de 9 meses, se esse orçamento é de 30 dias, ou de 2 meses, pouco importa. Mas ele precisa saber o seguinte: qual vai ser o orçamento de estoques finais, de produto acabado, de matéria-prima, de semi-elaborado. Eu preciso conhecer e ter uma meta, o estoque final. Então a minha ideia é, por exemplo, produzir 100 bolas e no final eu vender, por exemplo, 90 e ter um estoque de reserva de 10 bolas. Então eu tenho que considerar essas 10 bolas como estoque final. Isso de produto acabado. Eu preciso considerar, por exemplo, sei lá, tantos metros quadrados de tecido ou de couro como matéria-prima e por aí vai afora. A sétima etapa é a etapa do orçamento do custo do produto vendido. Veja, do orçamento é dita, né, como a etapa mais importante. Por que, Vladimir? Olha, porque o custo do produto vendido é o termômetro que vai me dizer, olha, o teu produto custa X, né? E o teu preço está sendo Y. Por exemplo, imagina que o meu produto custe 100 no final, a bola. E o meu preço é 90. Tem um problema, né? Custo maior que preço. Veja que orçar o custo do produto vendido é algo extremamente importante, então eu tenho que tomar um certo cuidado. A oitava etapa é conhecida como orçamento de custos não relacionados com a fabricação. Lembra que eu falei agora há pouco que existe determinadas etapas, todas as etapas são obrigatórias, mas tem determinadas empresas que alguns custos são tão pequenos, né, que não se considera como etapa. Por exemplo, a oitava etapa, que é o orçamento de custos não relacionados à fabricação, é conhecido como despesa. Então, tem algumas empresas que, na sua atividade operacional, essas despesas são tão pequenininhas, por exemplo, são centavos, são unidades de real, né, que é desprezível, é ignorado. De qualquer maneira, as empresas devem contar essas etapas. Essas despesas não são custos de produção, são despesas, são gastos. A última etapa é o final. É a demonstração de resultado orçada. Vladimir, essa demonstração de resultado orçada é aquela demonstração de resultado de exercício? É essa mesma. Só que não é conhecida como DRE, é igualzinha a um DRE. O DRE é aquele da contabilidade. Só que, como ele é um orçamento, chama-se demonstração de resultado orçada. Tá bom? Uma vez reconhecidas as 9 etapas, vamos para a nossa segunda fase da nossa aula, que é a aplicação dessas etapas do orçamento. Para entendermos as 9 etapas, vamos ver um exemplo de um exercício bem longo, mas super bacana, sobre uma empresa chamada Móveis Sierra, que produz 2 produtos, né? São mesas, uma mesa presidencial, uma mesa executiva. Vamos ver quais são os seus custos diretos, os materiais diretos, quais são os seus custos unitários, que envolve a elaboração desse orçamento, portanto, o seu enunciado, para nós aplicarmos nas 9 etapas. Vamos ver nas tabelas a seguir. Olha só, pessoal, vocês estão vendo uma primeira tabela que mostra 3 colunas. Na primeira coluna, nós temos lá os custos, né, os materiais que são empregados. Lembra que eu falava dos materiais diretos? Então, tampo de carvalho, nós temos o tampo de carvalho vermelho,
os pés de carvalho, o pé de carvalho vermelho, mão de obra direta. Então esses são os materiais e a mão de obra direta que são empregados para a produção da linha executiva, então, portanto, a mesa executiva e a mesa presidencial, que é a coluna 3. Então nós temos lá, quantos pés quadrados nós precisamos para a linha executiva? 16, 0 para a linha presidencial. Tampo de carvalho vermelho, veja que o tampo de carvalho vermelho só vai para a linha presidencial e não para a linha executiva. Aí, para a linha executiva, 4 pés de carvalho, né, a unidade. Pés de carvalho vermelho, 4 para a linha presidencial. E a mão de obra direta, a linha presidencial leva 5 horas para ser feita, enquanto a mão de obra direta empregada na linha executiva apenas 3 horas. No segundo quadrinho que vocês estão vendo, nós temos os estoques iniciais de materiais diretos. Então nós temos a mesma coisa lá, só que agora, como são estoques, não entra a mão de obra. Temos o tampo de carvalho vermelho, os pés de carvalho e o pé de carvalho vermelho. Então nós temos lá um total de 320 pés quadrados para a linha executiva e 100 pés de carvalho para a mesma linha. No caso da linha presidencial, nós temos o tampo de carvalho vermelho, pés quadrados 150 e pés de carvalho vermelho 40. No outro quadrinho embaixo, vocês estão vendo o estoque final. Lembra que eu falava que a necessidade de se prever o estoque final? Então, veja que esse orçamento são para 30 dias. Começa no dia 1º de março e fecha no dia 31 de março. Nós temos um estoque final, veja que não muda a primeira coluna, é a mesma. O que vai mudar agora é o estoque que eu desejo ter no final. Então, a minha expectativa com relação à linha executiva é ter 192 pés quadrados de tampo, né, para aquela mesa. E 80 pés de carvalho no final. Para a linha presidencial, a minha ideia é ter aqui no final 200, né, pés quadrados de tampo de carvalho vermelho para a linha presidencial e 44 pés de carvalho vermelho para a linha presidencial. Para a gente fechar, observe o seguinte, eu tenho ali um último quadrinho que me mostra que em fevereiro eu tinha lá um custo por unidade, e eu tinha, em março, agora, uma projeção desse custo. Então, o tampo de carvalho, por pé quadrado, R$ 18,00 em fevereiro. Em março, passa para 20. O tampo de carvalho vermelho, por pé quadrado, era 23 em fevereiro, passa para 25. Os pés de carvalho, 11 por pé, passa para 12 em março. Aí, depois, o pé de carvalho vermelho, por pé, 17, passa para 18. E depois tem o custo por hora de mão de obra direta, MOD, permanece o mesmo. Então, não há alteração entre fevereiro e em março. Pessoal, olha só. Nós vimos há pouco, então, o enunciado do problema, só que nós vimos duas coisas. Materiais diretos e a mão de obra. Falta ainda nós verificarmos o orçamento dos custos indiretos. Lembra que eu falava anteriormente que nós tínhamos custos diretos e tal? Só que nesse caso aí, no Móveis Sierra, nós temos dois tipos de custos indiretos. Os variáveis de fabricação, portanto, aqueles que variam com o volume de produção, e aqueles que são fixos. Então, para o caso do nosso exemplo, nós temos os custos variáveis de fabricação, que são R$ 35,00 por hora de mão de obra direta. Então, a base desses custos indiretos variáveis, veja bem, variáveis, é R$ 35,00 por hora de mão de obra direta. Então, eles vão variar em função da mão de obra. Direta, não indireta. E os custos de indiretos fixos, aqueles que não se alteram, aqueles vão ser até o final, R$ 42.500. Mais para frente, nós temos que fazer o orçamento do estoque de produtos acabados para março. Vamos ver em tela como é que fica esse orçamento desses produtos acabados. Pessoal, nós temos 3 colunas ali. Nós temos uma primeira coluna, que mostra o estoque inicial em unidades, o estoque inicial em valores, né? E nós temos o estoque final meta. Na segunda coluna, o produto executivo e o produto presidencial, que são as mesas executiva e presidencial. Então, a ideia aqui é começarmos com o estoque inicial em unidades de 20 mesas executivas e 5 mesas presidencial. O estoque inicial em valores, daí é a multiplicação do preço, né, que vai ser vendido à mesa pela quantidade ali. 20 vezes o preço vai dar 10.480 unidades monetárias. E a linha presidencial, um pouco menos, 4.850. E o estoque final meta, 30 mesas, e o estoque final meta para a linha presidencial, 15 mesas. Pessoal, então com base naquilo que nós estamos prevendo, né? Quanto nós começamos de estoque inicial e estoque final, nós temos então agora uma medida de vendas orçadas para março de 2005. Então nós temos lá, para a linha executiva, 740 unidades de mesas e 300 unidades de mesas, portanto 390 mesas para a linha presidencial. O preço de venda para março de 2005 vai ser o seguinte, para a executiva,
1.020 a unidade. E para a linha presidencial, 1.600. Veja que dá uma diferença. Ainda há uma informação adicional para esse tipo de exercício. Veja que, primeiro, os estoques de materiais diretos de produto acabado são custeados pelo método PEPS. O que é o PEPS? O PEPS é o primeiro que entra e o primeiro que sai. Ou seja, eu preciso da baixa, né, no estoque, aquele que primeiro que entrar na linha de produção, eu baixo. E o último a sair, eu estou baixando. Vamos ver já já como é que funciona isso. E o estoque de produto em processo, como ele é insignificante, ou seja, nós sabemos que existem 3 níveis de estoque. Matéria-prima, produto em processo, produto acabado. Matéria-prima, ok, já fizemos orçamento, né? Já temos a ideia do orçamento. Produto acabado, já sabemos como orçar. O PP, que é o estoque de produto em processo ou em elaboração, ele é insignificante, então para nós não vai existir. Passamos agora a aplicar o enunciado nas etapas que nós conhecemos, nas 9 etapas. Nós vamos perceber que tem uma etapa aí que não vai aparecer. E eu vou explicar daqui a pouquinho por quê. Então vamos elaborar o orçamento. Então, elaborando o orçamento, nós temos a primeira etapa, que é o orçamento de receitas. Começamos com o quê? Com a mesa executiva. A mesa executiva, nós vamos produzir quantas? Nós vamos produzir 740 mesas. A quanto? A 1.020. Nós temos a informação. Então, a expectativa é ter, no final, 754.800 unidades monetárias. Para a mesa presidencial, nós temos o quê? Uma quantidade de 390 mesas que vão ser produzidas, né? Vendidas, portanto é receita, vezes o preço de 1.600, que vai dar 624 mil. Qual é o total dessa receita? Qual é a expectativa dessa receita final com os 2 produtos? 1.378.800. Essa é a primeira etapa, foi para frente. Vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é o orçamento de produção. Neste, nós vamos orçar o quê? As quantidades. Vamos ver na tabela. Então, olha só, nessa tabela nós temos o orçamento de produção e unidades físicas. 3 colunas eu tenho lá. As vendas, nós vimos anteriormente, 740 para a mesa executiva, 390 para a presidencial. Estoque-alvo final, estava previsto então 30 mesas executivas e 15 presidenciais, então o total necessário, e eu vou ter que somar, né? 740 mais 30, 770 mesas, 390 mais 15, 405 mesas. Lembra que eu tinha um estoque inicial? Eu tenho que subtrair esse estoque inicial da mesa executiva 20, vai me dar um total a serem produzidas 750, e eu vou ter que subtrair as 5 mesas do estoque inicial, que são 5, menos 405, me dá 400. Então eu vou ter que, no final, produzir 750 mesas executivas e 400 mesas presidenciais. Pessoal, nessa tabela, nessa segunda etapa, vale uma consideração. Vocês percebem o seguinte, que nós temos uma ideia de produção, mas nós temos um estoque inicial e um estoque final alvo. Então, nem sempre aquilo que nós desejamos produzir vai ser aquilo que efetivamente será produzido. O que vai determinar o nível de produção para chegar àquele nível de receita vai ser o estoque final e o estoque inicial que eu tenho. Sem esses dois, eu não posso fazer nada. Quando que vai bater exatamente aquilo que eu desejo com aquilo que eu produzo? Quando o estoque inicial for 0 e quando o estoque final também for 0. Quando houver uma variação, sempre vai dar divergência. Mas claro, porque eu tenho um início e tenho um fim de estoque de produto acabado. Na terceira etapa, nós passamos ao consumo e compras de materiais diretos, tanto para a mesa executiva como para a mesa presidencial. Vamos ver em tela. Pessoal, nós temos no primeiro quadro ali o consumo, né, de materiais diretos para a mesa executiva. Veja que são 3 colunas. Então eu tenho um orçamento em unidades, eu tenho o tampo de carvalho que vai na mesa e o pés de carvalho. Veja no canto inferior direito que, no final, eu vou ter um consumo de materiais diretos que vão ser empregados nessa mesa de 275.260. Como é que eu cheguei nisso? Eu cheguei pela necessidade dos 12 mil pés quadrados lá em cima, né? Dos 12 mil pés quadrados para a mesa, para o tampo de carvalho, os 3 mil pés que vão ser empregados, né, para essa mesa executiva. Veja que eu tenho um nível de preço, né, que é estabelecido com estoque inicial de 18, aí a coluna da esquerda, portanto a primeira coluna, que são R$18. Aí eu tenho pés de carvalho que me custam 11. Eu tenho as compras que devem ser feitas no período, que são subtraídas então 20 unidades monetárias vezes os 12 mil pés menos os 320. Esse 320 é o que está disponível em estoque. E isso vai me dar um total de 275.260. No próximo quadrinho que vocês estão vendo, é a mesma coisa. Agora, não mais o consumo de mesa executiva, mas o consumo necessário para a mesa presidencial. O cálculo é o mesmo. A diferença é que agora não são mais 12 mil pés quadrados, são 10 mil pés quadrados
para a mesa presidencial. Lá na mesa executiva eram 3.000 pés, agora eu preciso de 1.600 pés. E no final, veja que o custo, né, que eu vou precisar, né, de consumo de materiais diretos a serem usados para a mesa presidencial é mais elevado, 278.460 contra 275.260. Por quê? Primeiro que vai mais material, né? E segundo lugar, que o preço, né, é muito mais elevado. Veja lá, eu tenho, enquanto o tampo de carvalho para a executiva era 18, aqui agora é 23. Enquanto eu tinha lá um custo para os pés de carvalho 11, eu tenho 17. Então há uma variação significativa de preço. Pessoal, nessas duas tabelinhas que nós vimos agora, nós tínhamos lá então o consumo de materiais diretos, tanto para a mesa executiva como a mesa presidencial. Vladimir, por que fica diferente os preços? Bom, a primeira coisa é perceber o seguinte, que tanto o orçamento, né, de consumo de materiais diretos para a mesa executiva como para a mesa presidencial, as tabelas são iguais, idênticas, né? Nós temos lá pé quadrado, pés por mês, nós temos o tampo de carvalho vermelho, etc, etc. Todas as rúbricas são iguais. O que vai modificar serão as quantidades e os preços. O que difere é que a mesa presidencial, aí a segunda informação, fica mais cara, um pouco mais cara, por conta do preço que nós temos para materiais. Somente isso. Nada mais muda. Passamos agora para uma outra etapa, que é o quê? Agora orçar, nós vimos que temos o consumo de materiais diretos. Lembra que eu falava que nós precisamos verificar se há necessidade de compra? Sim, porque mesmo que eu tenha um pouco de estoque de tampo de carvalho, pés de carvalho, talvez ele não seja suficiente. Como nós vimos anteriormente, ele não é suficiente. Há necessidade de fazer um orçamento de compra. Vejamos em tela. Na compra que vocês estão vendo ali, na mesa executiva, que é a primeira tabela, nós temos, na verdade, 4 colunas, só que a quarta coluna só tem uma informação. Nessa compra de materiais para a mesa executiva, nós temos um final lá de 273.200. Então, esse será o valor que será gasto para comprar tampo de carvalho e pés de carvalho para a mesa executiva. Então, as 3 colunas mostram exatamente isso. O orçamento unidades, o consumo de produção, o estoque final meta, né, ou estoque meta final, tanto faz, o total necessário, né, de tampo de carvalho, o total necessário de pés de carvalho, o estoque inicial previsto e as compras. Então, veja lá, eu vou precisar comprar no final 11.872 pés quadrados, né, de tampo de carvalho para essa mesa e 2.980 pés para a mesa executiva. Há o preço que é estabelecido, que nós estamos vendo lá, 20 o pé quadrado e 12 os pés para as mesas, nós temos um final de 273.200. Nós temos agora, na próxima tabela, a compra de materiais para a mesa presidencial. Observe que são as mesmas rúbricas. Eu tenho orçamento unidades, eu tenho consumo, estoque final meta, total necessário, estoque inicial, compras. Aí eu tenho a segunda coluna. Em vez de ser apenas tampo de carvalho, é tampo de carvalho vermelho, né? Eu tenho 10.000 de consumo de produção, que nós já estimamos. Nós temos um estoque final meta de 200. No final, eu vou ser obrigado a comprar 10.050 pés quadrados de tampo de carvalho vermelho e 1.604 pés de carvalho vermelho. O preço, veja lá, é dado. Nós temos 25 reais por pé quadrado e 18 unidades monetárias, 18 reais, cada pé para a mesa presidencial. No final, eu vou ter um gasto com compras de 280.122 reais para ter o meu material para a mesa presidencial. Olha, pessoal, nessa etapa que nós vimos agora há pouco, que é o orçamento de compras, veja que ele é um pouco parecido com o orçamento de consumo, né? Eu tenho que saber exatamente qual é o meu estoque inicial, eu tenho que saber o meu estoque final e aquilo que eu quero produzir, para poder orçar minhas compras. Então, veja que no final eu tenho um valor que deve ser comprado. Mas esse valor que eu vou comprar, de pés de carvalho vermelho, de pés, né, ou de pé quadrado, ou de madeira, só vai ser determinado, ou eu só posso chegar nele se eu souber meu estoque inicial e meu estoque final. E a quantidade a ser produzida, bem entendido, senão eu não consigo fazer meu orçamento de compras. Vamos agora à próxima etapa, que é a etapa de orçamento de mão de obra direta. Nesse anexo que vocês vão ver agora, nessa tabelinha que vocês vão ver agora, né, vocês vão perceber o seguinte, que a mão de obra direta ela é calculada em horas, tá? E essas horas devem ser muito bem relacionadas às etapas de produção. Vamos ver como é que fica isso em tela. Pessoal, olha só, nesse quadrinho nós temos lá 4 colunas. Na quarta coluna, lá no último valor, eu tenho um orçamento de 127.500 unidades monetárias, reais, por exemplo, que eu vou gastar com mão de obra direta, tá? Com salário mesmo, de empregado lá no chão de fábrica.
Da onde vem isso? Vem da mesa executiva e da presidencial. Então, olha só, eu vou produzir 750 mesas, tá lá, primeira coluna. Cada mesa leva 3 horas, então eu vou ter um gasto total com a mesa executiva de 2.250 horas. Já a mesa presidencial, eu vou produzir 400 mesas. Ela leva, cada mesa para ser produzida, 5 horas. Então eu vou ter um gasto com horas de 2.000 horas. Total de horas, 4.250 horas. Agora, olha a diferença. Lá na primeira coluna ainda, eu tenho o orçamento de custos. Então veja, eu vou levar 2.250 horas para produzir a mesa executiva e 2.000 horas mesa presidencial. O valor da hora é a mesma, R$30 para produzir uma mesa executiva e R$30 para produzir uma mesa presidencial. Só que a quantidade de horas é diferente. Então vai ser 30 vezes 2.250 horas, vai me dar R$67.500, ou 67.500 unidades monetárias quaisquer, e para a mesa presidencial, 60 mil. Eu somando 67.500 mais 60 mil, eu vou ter lá os meus 127.500. Pessoal, 2 considerações com relação a essa mão de obra. A primeira delas, percebam que tanto a mesa executiva, né, como a mesa presidencial, ela não tem diferença entre departamentos. Então é apenas um departamento, ele não aparece aí. Então veja que a mesma mão de obra que é gasta, que é despendida para fazer a mesa presidencial é a mesma empregada na mesa executiva. Não há diferença. Vocês vão encontrar pela frente, nas vossas vidas, portanto, nas fábricas, nos chãos de fábrica, nas empresas que vocês vão trabalhar, departamentos diferentes, mão de obra diferenciada. Aí vai ter que fazer um novo orçamento. Talvez tenham 3, 4, 5, 6 tabelas só para mão de obra, ok? Próxima etapa, nós entramos agora no orçamento dos custos indiretos de produção. O que são eles? É aqueles que não estão relacionados diretamente ao processo de produção. Vejamos quais são esses na tabela que vocês estão vendo em tela aí. Pessoal, nessa tabela, que é uma tabela bem extensa, nós estamos vendo lá custos indiretos de fabricação ou custos indiretos de produção, vai ser o somatório do custo fixo, CF, mais CV, custo variável, que vai dar um custo fixo total de 42.500. Esse 42.500, esse custo fixo, já foi declarado lá atrás, lá no enunciado do problema. Como é que eu chego ao custo variável? Então eu tenho lá 4.250 horas, que é feito à base de hora, vezes 35 a hora, que vai me dar um custo variável total de 148.750. No final, eu vou ter um total de custo indireto de fabricação de 191.250, que vai ser o somatório do quê? Do 148.750 mais o 42.500, que é o custo fixo, mais o variável, ambos indiretos. Como é que eu distribuo esse 191 para a mesa executiva e presidencial? À base de horas. Então, a mesa executiva, no total, vai levar 2.250 horas. E a presidencial, 2.000 horas, no total de 4.250 horas. Ora, se eu pegar os 191.250, que é o total dos custos indiretos de fabricação, e dividir pelo total de horas, eu vou ter um total de horas média de R$ 45,00 por hora. Eu multiplico agora esses R$ 45,00 por hora vezes a quantidade total de horas, penúltima linha, 2.250, vai me dar um total de custos de 101.250 unidades monetárias para a mesa executiva, 45 vezes 2.000 horas vai me dar 90. Aí eu tenho um total de custos indiretos de produção de 191.250. Pessoal, nessa tabela, vocês viram que é bastante extensa, tem bastante cálculo. 2 observações. A primeira delas é perceber o seguinte: poxa, apareceu um valor de R$ 35,00, 35 unidades monetárias, que você multiplicou pelo total de horas para achar o custo variável. Não seria 30 horas, Vladimir? Não. Não seriam R$30? Não, não são R$30. Veja que lá no começo, no enunciado do problema, nós colocamos lá, né? Para a taxa orçada, para calcular o custo indireto de fabricação ou de produção, são R$35 por hora. E não R$30. R$30 é para calcular a mão de obra direta, não a indireta. Essa é a primeira observação. E a outra é perceber o seguinte: os custos indiretos de fabricação ou de produção, também conhecido como CIF ou CIP, né, nem sempre são a base de mão de obra direta. Pode ser outra base. Eu posso calcular custo direto com base em matéria-prima, eu posso calcular através de, por exemplo, de energia elétrica gasta. Nesse exemplo, né, a empresa tem o hábito de calcular o seu orçamento com base na mão de obra direta, ok? A próxima etapa é o orçamento de estoques finais, tanto para a mesa executiva como para a mesa presidencial. Vejamos em tela. Então eu tenho um custo unitário de produção de tampo de carvalho de 20 vezes 192
unidades, que é a quantidade, vai me dar um total de 3.840. Pés de carvalho, 12 o custo unitário, vezes 80 a quantidade, 960. E, por final, o produto acabado, 593 vezes 30, lembrando que isso é estoque final, 30, então, mesas executivas, que vai me dar um total de 17.790. Eu somando isso, eu vou ter um total de 22.590. O mesmo serve para a mesa presidencial. Vocês estão vendo agora em seguida o novo quadrinho, que é a mesma coisa. São as mesmas colunas, as mesmas rúbricas. As quantidades mudam. Veja que agora o tampo de carvalho vermelho são 25 custo unitário e são 200 unidades de tampo de carvalho vermelho. Vai me dar um total de 5.000. Pés de carvalho vermelho, o custo unitário é 18 vezes 44 estoque final, que vai me dar 792 unidades monetárias. E o produto acabado, 1.072 vezes 15, que eu desejo ter no finalzinho, que vai me dar 16.080. Eu somando essas três rúbricas, eu vou ter um total de 21.872, que é o meu orçamento de estoques finais. Pessoal, para calcular esse estoque, observe o seguinte, até agora, nós estamos vendo, nós estamos fazendo orçamento, etapa a etapa, chegamos na etapa, que é uma etapa-chave, que é o orçamento de estoques finais. Eu só consigo fazer esse orçamento de estoque final se eu conheço a quantidade final dos meus materiais diretos, nós vimos agora há pouco, e se eu conheço efetivamente qual é o meu desejo de estoque final de produto acabado. Se eu conheço essas quantidades, é simples, eu multiplico pelos seus custos unitários que eu calculei anteriormente. Aí eu tenho o final, tanto para a mesa executiva, para a mesa presidencial, ou para o terceiro produto, quarto, quinto, sexto e tal. Passamos agora para uma etapa conhecida como a etapa do orçamento do custo do produto vendido. Essa etapa era a etapa, eu havia dito no começo da nossa aula, extremamente importante, porque lá eu vou conhecer o custo da minha produção que será vendida. Vejamos em tela. Pessoal, o orçamento do custo do produto vendido eu tenho lá, veja que ele é fácil de se fazer a partir do momento que eu conheço todas as informações anteriores. Então veja lá, eu tenho 4 colunas, eu tenho as rúbricas, eu tenho a mesa executiva, presidencial, eu tenho totais. Então olha só, estoque inicial de PA eu conheço. Eu somo aos meus custos de produção, conheço. São materiais diretos que eu já orcei, a mão de obra direta, veja, tudo isso eu já orcei, né? Veja que eu conheço o meu estoque inicial de produto acabado, eu tenho todos os custos de produção orçados, eu tenho os materiais diretos que eu já orcei lá atrás, eu tenho a mão de obra direta que eu já orcei lá atrás, eu tenho o custo indireto de produção que eu orcei. Isso vai me dar um total de custos de produção. Eu subtraindo o estoque final, que eu acabei de fazer o orçamento, eu tenho o CPV. Só que observem que eu tenho o CPV agora por mesa. Eu tenho o CPV para a mesa executiva, que me dá um total de 436.700 mil. A mesa presidencial, 417.230, que vai me dar um total de custo de produto vendido, total de 853.930. Pessoal, uma observação rápida sobre essa 7ª etapa. Vocês perceberam que o custo do produto vendido, dos produtos vendidos, nesse caso mesa e executiva e presidencial, nós só conseguimos chegar ao valor final se nós conhecemos todo o orçamento anterior, todas as etapas anteriores. Eu preciso conhecer o estoque final do produto acabado, eu preciso conhecer, fazer o orçamento dos custos diretos de produção, não é verdade? Eu preciso conhecer quanto que de mão de obra vai ser empregado na minha produção. Somente a partir daí eu consigo fazer o CPV, não é verdade? Então nós temos que ter muita atenção com relação a isso. Nós passamos agora à 9ª etapa, que é a demonstração de resultados orçados. Espera um pouquinho, mas Vladimir, vocês vão me perguntar. E a 8ª etapa? Você está pulando de 7 para 9? Não existe a 8ª? Na verdade existe. Lembra que eu falava no começo que existem 9 etapas, portanto existe uma 8ª. A 8ª etapa trata-se do quê? Dos custos não relacionados à produção, também conhecido como despesas. E eu falava também lá no começo que algumas empresas, por terem essas despesas muito pequenas, ou seja, os valores serem tão pequenos, que elas acabam ignorando, deixando de lado, porque elas não interferem de forma gritante na sua construção final, na sua produção final. É o caso da Móveis Sierra, portanto, essa empresa que produz a mesa executiva e presidencial. As despesas, portanto, os custos não relacionados são tão pequenininhos que não existe essa 8ª etapa. Ok? Então fiquem tranquilos, não existe essa 8ª etapa para essa empresa. Para as outras empresas, certamente existirá essa 8ª etapa de custos não relacionados. Vamos agora, então, efetivamente, fechar com a 9ª etapa, que é a demonstração de resultado orçado. Vejamos em tela. Pessoal, nessa tabela, vocês estão vendo que é uma tabela bem simples, né? Eu tenho, de novo, 4 colunas, eu tenho numa das colunas as rúbricas. A receita bruta. O que é a receita bruta, Vladimir? Nós já calculamos, né? Quantidade vezes preço. Para a mesa executiva, 754.800. Mesa presidencial, 624. Total global da empresa, 1.378.800.
Olha lá, menos o CPV. Ah, mas nós já calculamos esse CPV, Vladimir. Exatamente. Calculamos na etapa 7, né? 436.700 para a mesa executiva, 417 e 230 para a presidencial, um total de CPV de 853.930, que é exatamente da etapa 7. A diferença da receita bruta com o CPV me dá o lucro operacional. Então eu tenho lucro tanto para a mesa executiva como para a mesa presidencial e um lucro global de 524.870. Olha só, pessoal, não é uma tabela simples? Eu tenho lá as receitas, eu tenho o meu custo do produto vendido, eu tenho o lucro operacional ou prejuízo. Nesse caso aí tivemos lucro nos dois produtos, tanto na executiva como na presidencial, eu tenho um lucro global. Agora, mais uma vez, eu chamo a atenção para vocês o seguinte: eu não consigo chegar na demonstração de resultado orçado se eu não conheço o CPV, né? Se eu não conheço o CPV, e eu somente conheço o CPV se eu conheço as etapas anteriores. Se eu conheço a etapa 8, nesse caso não existia, a 7, a 6, a 5, até a etapa 1. Tá certo? Pessoal, como consideração final, vale aqui lembrar o seguinte: todas as empresas devem seguir esse orçamento operacional, essas 9 etapas, sem dúvida alguma. É uma regra? É. Isso significa que todas as empresas terão todas as etapas? Não. Vimos hoje exatamente isso, né? A 8ª etapa, que são os custos não relacionados ao processo de produção diretamente, não existe. Tem empresas, por exemplo, que o custo indireto é tão pequenininho que não vai ter uma determinada etapa. Ok? Pessoal, como dicas de estudo, eu separei 2 obras. São 2 obras de custos, né? Uma de contabilidade de custos, outra de gestão. A primeira delas é a contabilidade de custos do Roy Green. O capítulo 6, não vai ler toda a obra, o capítulo 6 trata exatamente sobre o orçamento operacional, ok? E a segunda obra é a gestão de custos do Moen e do Hansen. Esse vale a pena dar uma estudada no capítulo 7 e 8. Agora, tudo isso é para quem gostaria, né, quem deseja se dedicar um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais nessa questão de orçamento operacional. Pessoal, forte abraço, bom estudo.